Ontem, a Câmara de Deputados aprovou a PEC que acaba com a jornada 6x1 aqui no Brasil. Foram 2 turnos e nesses 2 turnos a vitória da PEC foi simplesmente esmagadora. Foi uma vitória de 472 votos a favor no primeiro turno contra 22 contra. Já no segundo foi 461 a favor e 19 contra. Isso quer dizer que acabou? Tá votado? A PEC foi para frente, os trabalhadores podem comemorar aí que acabou a escala 6x1? Não, agora vai para o Senado e lá no Senado tem 81 senadores. Então a PEC precisa ser aprovada por 49 senadores para realmente passar. E agora tem vários pensamentos, o que é bem normal, né? Tem pessoas que acham que essa jornada, mudar a jornada de trabalho, vai destruir as empresas do Brasil e a economia, e outras que acham que isso vai simplesmente mudar completamente a vida do trabalhador. Mas infelizmente, nem tudo é 880 e eu vou explicar aqui para vocês. Mas vamos entender antes de opinar sobre o que essa PEC e o que ela propõe. Ela reduz a jornada máxima de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas semanais sem a redução de salário. Além disso, ela estabelece 2 dias de descanso para o trabalhador, sendo um deles preferencialmente aí aos domingos. Esse texto ele também prevê uma transição gradual aí em até 14 meses. Mas vale lembrar, né? Isso ainda não é lei. Para ser lei tem que ser aprovado lá no Senado com 49 votos de 81, sem nenhuma alteração, porque se tiver alguma alteração, aí volta lá para os deputados votarem de novo, para voltar para o Senado, e é todo esse rolê aí para conseguir aprovar uma nova lei. A escala 6x1 ela tem um custo humano muito alto. A gente fala sobre burnout, sobre privação de uma vida familiar mesmo, sobre privação de momentos de lazer desses trabalhadores. O trabalhador brasileiro normalmente não só dedica 8 horas ao seu trabalho. Tem muita gente que fica muito tempo no trânsito. Então você imagina uma pessoa que passa de 2 a 4 horas por dia, né, dentro de um ônibus, dentro de um metrô para conseguir chegar ao trabalho. Essa pessoa ela não dedica 8 horas do seu dia para o seu trabalho, ela dedica 12, ela dedica 10. É muita coisa. Quando a pessoa chega em casa, ela tá exausta, ela não consegue mais ali uma convivência familiar, ela não consegue tempo hábil para fazer nada, para estudar, para às vezes conseguir algum tipo de especialização, para conseguir sair desse emprego aí 6x1 e conseguir um emprego um pouco melhor. Aí no dia da folga, você tem que limpar a casa, você tem que fazer comida, você tem que lavar roupa, tem que organizar as coisas, tem que organizar a vida para começar tudo de novo. Então, tem um mundo onde um trabalhador que trabalha 6x1 tem uma vida saudável, tem uma vida digna? Não tem. E aqui eu não vou discutir nada disso com vocês, até porque eu também sou uma trabalhadora, eu também trabalho 6x1, 7x0. É uma realidade que eu vivo hoje. Nesse vídeo eu vou mais falar sobre os pós e os contras, porque eu acho que informação não é demais. Então, vale sim a gente entender o contexto disso tudo que está acontecendo, o que pode acontecer daqui para frente, muito mais do que olhar a coisa em si, né? O direito do trabalhador, que merece sim um dia a mais de descanso. Tem um ponto muito importante sobre produtividade, e ele nem sempre é sobre mais horas trabalhadas para conseguir produzir mais. Os países mais produtivos do mundo normalmente trabalham menos horas do que os países mais pobres. Aí você pode pensar, meu Deus, isso não faz sentido, mas faz sim, porque a produtividade ela não depende literalmente da mão humana ali. A grande maioria dos serviços hoje, ele pode ser terceirizado por máquinas. Então, esses países mais ricos, que têm uma produtividade gigantesca maior do que nós aqui no Brasil, chega a ser de 4-1. 4 dias trabalhados nossos para 1 dia trabalhado deles. Isso é absurdo. Isso não quer dizer em momento nenhum que a gente não trabalhe muito, porque sim, nós trabalhamos muito. Só que quando a gente fala de países mais ricos, é lógico que ele tem mais acesso ali à automação, à tecnologia, a uma logística mais eficiente, uma boa gestão, muito investimento para conseguir chegar nesse patamar desses países mais ricos, mais desenvolvidos. O Brasil hoje sofre muito com logística, falta de investimento, baixa automação, muita burocracia, juros altos. Inclusive, falando de juros, a gente está aí na casa de um dos juros mais altos do Brasil dos últimos anos. Isso com certeza dificulta muita coisa quando a gente fala de industrialização. Então, quando a gente fala de 4x1, até assusta, né? Porque 4 dias trabalhados do brasileiro vale por 1 dia do americano trabalhado. Mas se você for pensar, um americano que trabalha em um galpão todo automatizado, que é só apertar os botões ali, ele consegue fazer quase todo o serviço dele, de um trabalhador braçal que está carregando caixa para lá e para cá. Não
tem como comparar isso na prática, e é justamente por isso que o Brasil está muito aquém desses países aí que trabalham, inclusive, em jornada 4x3 e conseguem, sim, manter uma produtividade elevada justamente por causa dessa automação. O grande problema que os economistas falam quando pensam em reduzir essa jornada de trabalho dos brasileiros é que vai estar resolvendo o sintoma, a dor que causa nos trabalhadores, trabalhar 6x1, mas não vai estar resolvendo a causa, porque reduzir a jornada de trabalho sem aumentar a produtividade vai virar um aumento de custo. Isso importa bastante porque a nossa economia ela já está extremamente pressionada. O Brasil hoje vive juros muito altos, como eu disse agora há pouco para vocês. O varejo está endividado, tem um recorde de recuperação judicial, a informalidade está crescendo. Então, querendo ou não, o timing dessa discussão importa. Não tem como deixar a política de lado aqui nesse vídeo. Não tem como. Tá tudo envolvido, tudo ali no meio misturado. Vamos ser sinceros, se a gente pensar, é uma causa urgente? Claro que é. Por que ela não foi votada há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano? Está sendo votada agora, às vésperas da eleição. Quando a gente pensa em política pública séria, não tem como você não olhar para o lado da economia também. Não adianta você dar mais um dia de folga para o trabalhador e destruir o poder de compra dele, porque a inflação tende a ir lá para as alturas. A inflação sobe, o nosso poder de compra ele cai. E quem paga grande parte dessa conta é sempre o trabalhador mais pobre. Porque quem ganha menos, quem já vive no limite, qualquer diferença ali nas coisas que você consegue trazer do mercado para casa faz diferença no impacto da vida de milhões de brasileiros. É inegável que se as empresas tiverem um aumento forte de custo, isso pode sim virar desemprego, redução de margem, corte de funcionário. Aí o trabalhador vai sentir isso onde? Na farmácia, no mercado, no transporte. Então a pergunta é, o trabalhador merece descansar mais? Claro que merece, óbvio que merece, com certeza merece. Ganhar mais, trabalhar menos. A grande pergunta seria, como que faz isso sem ter um impacto lá na frente? Porque é como se você desse com uma mão e tomasse com a outra. Porque se essa PEC for aprovada, que eu acho que tem muita chance de ser aprovada, vai ser basicamente isso. Os dias de glória e os dias de luta. Porque o pobre sempre se lasca, é basicamente isso. Outra coisa que eu preciso falar nesse vídeo é que não tem como a gente falar de todo esse contexto e não falar dos dois lados que parecem que foram rachados dentro das empresas aqui no Brasil. A gente tem a empresa formal, né, que tem que registrar os seus funcionários, que tem que dar garantias ali para o seu funcionário, que garantia as férias, 13º, enfim, tudo isso aí que a gente já sabe. E desse lado a gente tem empresas que pagam impostos altíssimos, uma carga trabalhista altíssimas, inclusive boa parte do que a empresa paga aí para o trabalhador não vai para o trabalhador. Uma parte vai para o trabalhador, a outra vai para o governo. Essa empresa ela tem que seguir o sistema CLT, segue a fiscalização, segue norma e do outro lado a gente tem os famosos aplicativos. Os produtos importados. Se você tem um restaurante, você coloca um motoboy para trabalhar para você, para fazer a entrega dos seus deliveries ali, você vai ter que registrar esse motoboy no regime CLT e pagar todos os direitos e tudo bem, tá ok. E aí, digamos que você não quer ter um motoboy porque você não quer o vínculo empregatício com esses motoboys. Então você vai contratar o aplicativo, vai pagar um monte de taxa pro aplicativo, vai pagar mensalidade, vai pagar um monte de coisa lá, o motoboy vai pagar também, e aí ninguém tem direito de nada. O sistema não obriga o aplicativo a contratar esse motoboy no regime CLT. Então, ele não tem custo nenhum com esse motoboy. Se saiu corrida, ok. Se não tem, ok, problema seu. Se tá chovendo, problema seu. Se furou o pneu da moto, problema seu. Se você caiu de moto, problema seu também. Se você não paga um mês, você não vai ter direito a nada. E o aplicativo, ele não tem vínculo trabalhista, mas você tem uma quantidade lá dentro do aplicativo que você consegue negar de corrida. Então, ele consegue te obrigar a fazer as corridas dentro do aplicativo, mas ele não quer te dar vínculo nenhum, ele não te dá benefício nenhum. O seu benefício ali é das corridas que você faz e mais nada. E aí o empregador CLT que vai lá, abre um CNPJ, tem 1 milhão de obrigações. Aí uma empresa e fala que é aplicativo, não tem obrigação nenhuma. Isso Uber, iFood. E aí, querendo ou não, passa uma sensação de injustiça. São 2 pesos e 2 medidas, o que vale para um não vale para outro. E isso fica mais evidente quando a gente vê a quantidade de indústrias que está migrando para o Paraguai. Compensa mais sair daqui
produzir lá e trazer de volta para o Brasil. Por que isso está acontecendo? Porque lá o imposto é muito menor. Tem certos setores que pagam 10% só de imposto lá. Então compensa muito mais sair daqui para lá do que produzir aqui no Brasil. E com isso o Brasil vem perdendo várias fábricas, indústrias, emprego formal, investimento. Isso é bem grave. E o que tende a acontecer daqui para frente se essa PEC realmente passar? Muito provavelmente a gente vai ter uma aceleração no sistema de industrialização das indústrias que permanecerem aqui no Brasil. As empresas vão precisar aumentar a produtividade para cobrir esses custos e não saírem no prejuízo. Ninguém tem uma empresa para sair no prejuízo. Então, eles vão ter que dar um jeito de investir talvez em maquinários para conseguir aumentar a produção e cobrir aí esses gastos extras. Por um lado, isso pode ser bom, sim, vai trazer mais eficiência, mais automação, talvez melhore a logística aqui no Brasil, a gestão. Então, o Brasil tende a ganhar mais eficiência. Isso pode ser bom, sim, pode melhorar aí a produtividade no médio prazo. Não é a primeira vez que acontece isso, né? Várias outras vezes aconteceu de, se acontecer isso, o Brasil vai parar, a economia vai falir. Não vai. Dessa vez também não vai entrar em colapso. O que a gente pode ter muito provavelmente é um aumento da taxa de juros, um aumento do desemprego, do trabalho informal, enfim, provavelmente vai ter esses impactos aí na economia, só que sim, a indústria vai se adaptar. Olhando pelo lado da economia do Brasil e das empresas, para a gente não perder empresa, não ter essa alta aí no mercado, na farmácia, seria o quê, né? Sim, passar a PEC é justo, é muito justo, não tem vida no 6x1, é um absurdo isso, só que o governo tinha que dar talvez um prazo maior de transição e dar benefícios, incentivos, diminuir imposto, dar financiamento para esses maquinários para automação, para que essa transição não seja tão dolorida para a classe mais pobre. Fazer isso é muito duro e muito sofrido e vai ser por muitos anos sem uma política industrial, sem uma automação dessas indústrias. É como se o governo pegasse e falasse assim, é isso, se vira, é isso que tem para hoje, se vira, vamos ver aí o que dá para fazer. Eu não sou contra a escala 6x1, tô falando isso desde o começo do vídeo, eu sei que tem gente que vai comentar aí falando que eu sou contra, eu não sou contra, eu sou super a favor, mas eu também acho que dá para fazer melhor, reduzindo o imposto sobre a folha dessas empresas que trabalham hoje nessa jornada 6x1, reduz um pouco desse imposto, dá incentivo para automação dessas empresas, reduz o imposto, né, da importação desses maquinários, trazer essas mudanças sem o aumento da produtividade, tem sim um grande risco de transformar essa melhora trabalhista num aumento estrutural de custo de vida, que já tá bem caro, que já é bem caro, porque o salário médio do brasileiro, o salário mínimo, né, se a gente usar como base, ele não é 1/3 do que o brasileiro precisaria para sobreviver com dignidade. Então imagina só, se as coisas pioram, se a inflação aumenta, a coisa piora para o nosso lado, porque o pobre é quem sofre primeiro, é quem sofre mais. Então a discussão é séria? É urgente, super, mas precisa ser falado do como você faz isso sem fragilizar uma economia que já está extremamente fragilizada. Eu trouxe alguns dados aqui, eu espero que você tenha entendido, às vezes a gente abrir um pouco a visão e entender os outros lados, né, da moeda. É bem importante para a gente crescer como sociedade, entender um pouco mais sobre política, do impacto tem na economia e tem diretamente na gente, né? Eu sei que esse impacto de você ter um dia a mais de descanso vai chegar muito mais rápido e muito mais forte do que o aumento do arroz, do ovo no mercado, mas ele no longo prazo ele pesa bastante no nosso bolso. Eu trouxe aqui alguns dados, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho bastante importante que nós, como população, né, que não somos deputados, não somos da política, a gente entenda um pouco mais sobre o que acontece além dos votos dos deputados ali dentro, né, além da politicagem, além do ano eleitoral, para que a gente realmente saiba o que está fazendo, saiba em quem vai votar, entenda um pouco sobre a economia, mesmo que seja só o básico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.